Estamos novamente aqui reunidos para adorar o nome do Senhor nosso Deus. Nosso desejo é que todos estejam bem, guardando-se, protegendo-se e também tirando esse tempo de quarentena para adorar ao Senhor, buscando a Deus em santidade, na adoração dos nossos lares, tendo tempo para orar, para estudar a Bíblia e para ter comunhão com a família. Que Deus esteja nos abençoando. Sabemos que esse período de quarentena ainda vai durar mais um tempo, ainda não sabemos ao certo quando voltaremos para os nossos cultos dominicais e durante a semana, mas sabemos que em breve o Senhor vai nos abençoar para estarmos novamente adorando ao Senhor como igreja, congregação. Sei que muitos estão com saudade, alguns ansiosos para rever uns aos outros, mas será maravilhoso o tempo que estivermos juntos novamente. Os irmãos perceberam que domingo passado nós finalizamos a Epístola aos Hebreus. Realmente foi uma grande aventura bíblica passar por todos aqueles versículos e estudar uma carta, uma epístola tão profunda, uma epístola que trata do sofrimento humano em meio à perseguição, em meio à dificuldade e à perseverança da fé dos crentes no Senhor Jesus Cristo, nas provações. Tivemos muitas lições. Para mim, pessoalmente, foi muito edificante. Espero que para os irmãos também tenha sido um tempo de aprendizado, de crescimento espiritual. Eu nunca imaginei, como disse no outro vídeo, terminar a Epístola aos Hebreus dessa forma, terminando a carta no meio da quarentena. Mas agora, já que finalizamos aquela corrida, vamos começar outra e pretendemos estudar um livro do Antigo Testamento, um livro curto, um livro dos profetas menores. Vamos estudar o livro do profeta Jonas, um profeta que trata sobre a misericórdia de Deus. Interessante sempre estudar os livros do Antigo Testamento. Afinal de contas, a nossa Bíblia, ela não é somente o Novo Testamento, ela é o Antigo também. O Antigo Testamento trata da velha aliança que Deus fez com o seu povo Israel, e todos aqueles que criam no Senhor, no Messias, no Antigo Testamento, faziam parte de Israel, inclusive os que não eram judeus, eram considerados israelitas quando tinham a mesma fé de Abraão, a mesma fé que Israel possuía no Senhor. E quando Israel não andava segundo a vontade de Deus, o Senhor os rejeitava. Deus, obviamente, era paciente, misericordioso, mas quando a nação não queria agir segundo a vontade de Deus, mesmo após a pregação de muitos profetas, Deus os punia, os julgava, despejava o seu juízo e justiça sobre a nação. Por isso houveram dois cativeiros: o cativeiro assírio, porque os assírios invadiram o reino do norte, Israel, e houve o cativeiro também de Judá, quando os babilônios invadiram o reino do sul, Judá, e os levaram cativos. Então, hoje nós vamos começar o livro do profeta Jonas, buscando as verdades de Deus para as nossas vidas, através da revelação que Deus deu a esse profeta. Sei que o livro de Jonas, um profeta menor, ele é muito conhecido pela história da baleia. Eu sei que você já está esperando para me criticar, não é uma baleia, é um grande peixe, mas poderia ter sido uma baleia ou qualquer outro grande peixe. E ele foi engolido por este grande peixe e esteve ali 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Essa é a grande história que marca o livro do profeta Jonas. Todos conhecem Jonas por conta dessa história. Mas existem muitos outros detalhes no livro importantíssimos para o nosso entendimento de quem Deus é. O Senhor, um Deus de justiça, um Deus de misericórdia, tem misericórdia do seu povo, mas tem misericórdia também daqueles que estão perdidos nos seus pecados. O livro do profeta Jonas é um livro que fala de um Deus que tem misericórdia do pecador e quer ajudar o pecador, mas o pecador está tão perdido nos seus pecados que rejeita a graça e a misericórdia de Deus, rejeita o favor do Senhor nosso Deus. Vamos hoje então começar lendo Jonas capítulo 1, do verso 1 ao 3. Diz assim a palavra do Senhor: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Esses são os 3 versículos introdutórios
do livro e nós vamos observar muitos aspectos desse livro aqui e, obviamente, à medida que o Senhor for nos dando a graça de termos domingo após domingo a oportunidade de estudar a Bíblia, vamos continuamente estudando o livro do profeta Jonas. Nesses 3 versículos, nós queremos meditar sobre a fuga de Jonas. Sabemos que Jonas, aqui claramente, ele foge da presença de Deus. E a lição que tiramos de cara para as nossas vidas é: jamais fuja da vontade de Deus. Deus tinha uma vontade para Jonas, o Senhor deu uma missão para Jonas, Deus chamou Jonas de onde ele estava, ele como profeta, para realizar uma missão de anunciar uma mensagem aos ninivitas, um povo idólatra, capital da Assíria. No entanto, Jonas fugiu. A meditação de hoje é para que jamais fujamos da vontade de Deus nas nossas vidas. Mesmo que não sejamos profetas como Jonas era profeta, mas nós somos filhos de Deus, embaixadores do Senhor Jesus Cristo, fazemos parte do povo de Deus, comprados pelo sangue do Cordeiro, que é o Senhor Jesus, e certamente Deus tem uma vontade revelada na Bíblia Sagrada para nós, e nós devemos cumprir esta vontade do Senhor. Não fuja, jamais fuja da vontade de Deus. Esse é o tema da nossa meditação de hoje. E nós, observando essa história, queremos entender por que não fugir da vontade de Deus. Parece óbvio demais, no entanto, muitos crentes acabam fugindo de fazer a vontade do Senhor. Vamos ver 3 princípios nesses 3 versículos que acabamos de ler dentro do livro do profeta Jonas, e vamos aprender mais sobre esse livro, mais sobre o profeta e sobre a situação que estava acontecendo aqui nesse momento. Então, o primeiro princípio é que Deus fala aos seus servos. O Senhor falou a Jonas no versículo 1 quando disse: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo. No Antigo Testamento, esta era uma fórmula literária. Veio a palavra do Senhor. Era a fórmula literária que Deus usava quando falava a sua revelação para os profetas. Quando Deus queria apresentar aos profetas a sua mensagem, para que o profeta proclamasse essa mensagem aos perdidos, ao povo de Israel, aos gentios, a outras nações. Então, cada profeta proferia a mensagem que Deus revelava para ele. Conosco não acontece exatamente dessa forma, porque a mensagem de Deus já foi revelada para nós na Bíblia Sagrada. Então, quando pensamos em fazer a vontade de Deus, entendemos que esta vontade de Deus, ela foi revelada como está na Bíblia Sagrada. Então, ali está o que Deus quer que nós façamos. Qual a missão que nós temos? Essa missão, essa vontade de Deus já foi muito bem delineada, determinada nos evangelhos. Não estamos falando aqui de casos específicos da vida de cada pessoa. O que é que Deus quer especificamente para a minha vida, para a sua vida? Se é morar em Fortaleza, se é se mudar, ou se é trocar um veículo, ou trocar de casa, ou comprar uma casa, ou mudar de emprego. Não é necessariamente isso que estamos falando e que o livro está falando sobre a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus revelada, clara, objetiva. Jonas recebeu uma revelação objetiva de Deus. Em que sentido? Deus mesmo falou ao profeta e disse: vai lá e prega a cidade de Nínive. Essa era a vontade de Deus para Jonas. No nosso caso, a vontade de Deus para nós foi revelada na Bíblia Sagrada, e é lá que nós devemos buscar obedecer ao Senhor. Então, esta é uma fórmula muito utilizada nos profetas Isaías, Jeremias, vários outros profetas, quer sejam os profetas clássicos, quer sejam os profetas menores ou outros profetas, eles usavam esta fórmula. E assim diz o Senhor. No caso de Jonas, veio a palavra do Senhor. E vamos conhecer um pouco sobre Jonas. Jonas é filho de Amitai. No hebraico seria Jonas ben Amitai. Então, ele tem o nome completo dele apresentado aqui. O nome completo de um judeu naquela época seria o seu nome e o filho de seu pai, o nome do seu pai. Então, aqui tem uma boa identificação de quem é este Jonas. Há uma referência na Bíblia
sobre Jonas, filho de Amitai, que nós entendemos que é o mesmo profeta. Essa referência vai nos situar historicamente, cronologicamente, com relação ao tempo em que esse livro, essa história provavelmente ocorreu e em que o livro provavelmente foi escrito, porque o livro em si de Jonas não traz nem o nome do autor, nem traz a data do livro, né? É um livro chamado anônimo, porque nós não sabemos exatamente quem o escreveu. Supõe-se que tenha sido o próprio profeta, mas não temos certeza exatamente de quem escreveu o livro. Mas a referência bíblica que trata do profeta Jonas está em 2 Reis, capítulo 14, verso 25. Você pode abrir na sua Bíblia para conferir 2 Reis 14, verso 25. É um texto que fala de uma profecia feita por Jonas no período do reinado de Jeroboão II. Importante dizer que Jeroboão II foi rei de Israel, o reino do norte. Os dois reinos, o reino de Israel já havia sido dividido em dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. Até Salomão era o reino unido. Saul, Davi e Salomão reinaram sobre um Israel só. Mas a partir de Roboão, filho de Salomão, o reino foi dividido em duas partes. Roboão, filho de Salomão, da descendência de Davi, da linhagem davídica, ficou com o reino do sul. E Jeroboão, nesse caso o primeiro, ele ficou com o reino do norte, as 10 tribos. Aqui nós temos um Jeroboão II, ele já não tem parentesco com o Jeroboão, o primeiro, mas ele recebe esse nome e reina sobre o reino do norte. O versículo que nós encontramos em 2 Reis 14, 25, diz assim, a palavra de Deus: restabeleceu ele os limites de Israel, desde a entrada de Ramate até ao mar da planície, segundo a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara por intermédio de seu servo Jonas, filho de Amitai, o profeta, o qual era de Gat-Efer. Então, essa profecia de que as terras de Israel do reino do norte, elas seriam ampliadas, haveria reconquista de terra, haveria uma ampliação do território de Israel, foi dado pelo profeta Jonas, filho de Amitai, que ele era de Gat-Efer. Quando nós lemos no início do verso 25, restabeleceu ele os limites de Israel, está falando exatamente do rei Jeroboão II. Então o rei Jeroboão II, no período do seu reinado, ele conseguiu ampliar o território de Israel, o reino do norte, quase que ao limite em que estava na época do rei Salomão. Então ele conseguiu ampliar enormemente. Foi o rei, depois de Salomão, que mais conseguiu ampliar o território da nação de Israel. Lembrando, Israel, o norte, as 10 tribos do norte. Importante destacar também que houve um crescimento econômico muito grande nesse período de Jeroboão II. A nação de Israel estava passando por uma fase boa economicamente, militarmente, administrativamente, dentro da monarquia de Jeroboão II. A nação estava prosperando e Deus havia dado esta prosperidade, como profetizara Jonas, filho de Amitai. Jeroboão II, ele viveu ali no período, melhor dizendo, reinou no período de 782 a 753 a.C. Significa que foi antes do período do profeta Isaías, foi antes do cativeiro babilônico, que foi em 586 a.C., e foi antes do cativeiro assírio, que foi em 722 a.C. Importante destacar esses dados para nós situarmos o período do livro do profeta Jonas. Foi antes do reino do norte ser levado cativo. Tudo isso deve estar em nossa mente para nós podermos entender o período dessa história e quem foi Jeroboão II. Tudo isso nos mostra que Jonas foi um profeta nacionalista. Era um profeta muito ligado com a nação de Israel, com o seu povo, e a sua profecia mostra isso, o quanto ele revelava a vontade de Deus ligada ao crescimento da nação de Israel. Ele era um profeta do reino do norte da nação de Israel. Outro texto ainda, em 2 Reis capítulo 14, agora o versículo 28, nos mostra como o rei Jeroboão II, ele estava expandindo o território de Israel. 2 Reis 14, verso 28.
Quanto aos mais atos de Jeroboão, tudo quanto fez o seu poder, como pelejou e como reconquistou Damasco e Ramate, pertencentes a Judá, para Israel, porventura não estão escritos no livro da história dos reis de Israel? Então veja que ele expandiu tanto que tomou para o reino do norte Ramate e Damasco, cidades da Síria, que naquele momento estavam em posse do reino do sul, o reino de Judá. Então ele lutou, batalhou contra o reino irmão e tomou essas cidades. O reino de Israel estava vivendo em prosperidade naquele sentido. No entanto, é importante destacar aqui na história de Jeroboão II, onde aparece Jonas, filho de Amitai, que o reino do norte, eles não estavam vivendo em obediência ao Senhor. Estavam prósperos militarmente, estavam prósperos economicamente, mas não estavam prósperos na intimidade e na comunhão com seu Deus. Eles viviam em idolatria. O próprio rei Jeroboão II viveu segundo os pecados do primeiro Jeroboão. Nós lemos isso em 2 Reis, capítulo 14, verso 24. Fez o que era mal perante o Senhor. Jamais se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel. Isso nos mostra que prosperidade e crescimento econômico nem sempre significa ou é um indício de prosperidade com Deus, de comunhão com Deus, de riqueza com Deus, de obediência à vontade de Deus, de modo nenhum. Então, às vezes temos essa ilusão, hoje também. Acreditamos que porque estamos bem financeiramente, porque estamos bem na nossa saúde, porque estamos prosperando em nossas conquistas, nós estamos tendo o favor de Deus sobre as nossas vidas. Não necessariamente. O Senhor pode estar dando esse crescimento econômico, o Senhor pode estar dando um crescimento nas conquistas na sua vida, mesmo você sendo desobediente. Por quê? Graça de Deus. O Senhor é extremamente misericordioso e Ele, pelos motivos dele, nós não sabemos todos os motivos, o Senhor nosso Deus permite que estas coisas aconteçam. Agora sabemos de um grande motivo, a glória do nome de Deus. Certamente o Senhor permite que estas coisas ocorram para que o nome dele seja glorificado. Então, Jeroboão II não obedecia a Deus. E quando o rei não obedece a Deus, a nação de Israel também não obedece a Deus. Então, o reino do norte de Israel, no período de Jonas, estava longe do Senhor, estava distante do Senhor nosso Deus. E Jonas era um dos profetas que apresentava a vontade de Deus naquele período. E, pela graça de Deus, lá em Jeroboão II, Jonas apresentou essa verdade de que o rei prosperaria e faria várias conquistas militares ali. Veja então que Deus usa de misericórdia e favor com Israel. O Senhor nosso Deus usou de misericórdia com Israel naquele momento. Olhem ainda 2 Reis capítulo 14, verso 27. Ainda não falara o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu. Porém os livrou por intermédio de Jeroboão, filho de Joás. Perceba então que o Senhor ainda não havia pronunciado pelos profetas, não havia falado ainda sobre o cativeiro assírio. É o que diz o verso 27. Mas em breve Deus falaria, mandaria os profetas pregarem, porque a nação estava vivendo em pecado. Então, naquele momento do reinado de Jeroboão II, um pouco antes e um pouco depois também, foi um momento em que Deus teve paciência com Israel para que Israel se arrependesse dos seus pecados. Mas a nação não estava querendo arrepender-se. Veja os versos 26 e 27 de 2 Reis, capítulo 14, como nos mostra a misericórdia de Deus diante de Israel. Porque viu o Senhor que a aflição de Israel era muito amarga, porque não havia nem escravo nem livre, nem quem socorresse a Israel. Israel estava num caos social, estava sofrendo enormemente, daí a aflição de Israel. E então Deus manda Jonas para proferir uma mensagem, uma revelação de Deus, uma profecia ao rei Jeroboão II, dizendo que ele haveria de fazer muitas conquistas. Deus teve misericórdia de Israel, deu conquistas militares, deu estabilidade financeira. Naquele período, foi um período em que Israel cresceu economicamente dentro do reinado de Jeroboão II. E, novamente, o verso 27. Ainda não falara o Senhor em apagar o nome de Israel de debaixo do céu.
porém os livrou por intermédio de Jeroboão, filho de Joás. Então, o Senhor ainda não havia decretado o cativeiro assírio, mas viria em breve. Nós entendemos aqui que Jeroboão reinou de 782 a 753. Em 722 a.C., houve o cativeiro assírio. Isso é importante lembrar porque os assírios invadiram o Reino do Norte pouco tempo depois do período em que Jonas profere esta profecia para os ninivitas. Jonas foi chamado para pregar aos ninivitas e o profeta Jonas, nós vamos observar que ele foi reticente, a princípio não quis ir, ele fugiu do chamado do Senhor. Mas ele teve de ir, porque quando Deus chama, o homem ele obedece, mesmo que não queira, mas ele acaba fazendo a vontade do Senhor. Observe então que foi um curto espaço de tempo da profecia, do reinado de Jeroboão II até o cativeiro assírio. E no meio disso, Jonas teve que ir a Nínive, capital do Império Assírio, que levaria Israel cativo, e teve que pregar aquele povo. Isso traz sérias implicações para o próximo tópico, mas antes é importante que compreendamos que Deus fala aos seus servos. Deus falou a Jonas para pregar uma mensagem de prosperidade ao Reino do Norte, mesmo estando o seu rei e o povo em pecado. Deus também chama Jonas para pregar uma mensagem aos ninivitas, os futuros conquistadores do Reino do Norte. Deus tem os seus planos, ele quer ser glorificado no meio das nações, e o Senhor tem misericórdia e ama as outras nações. Então, Deus também lhe chamou para algo. Deus falou a você, falou a mim, para termos um ministério. Todo crente no Senhor Jesus tem o ministério de ser um proclamador do Evangelho do Reino de Deus. Todo crente no Senhor Jesus Cristo foi chamado para anunciar as verdades que trazem salvação, que estão na Bíblia Sagrada, para anunciar a Jesus como Senhor e Salvador, o único caminho, a verdade e a vida, a porta estreita que todos aqueles que creem devem passar. Jesus nos chamou para sermos testemunhas do que está acontecendo na igreja do Senhor Jesus Cristo, para sermos atuantes na sociedade em que vivemos, com a nossa vida e com a pregação do Evangelho. Não podemos ser omissos ao chamado de Deus. Não podemos fugir como Jonas fugiu aqui. Vamos então para um segundo aspecto dos 3 versículos que lemos, e está no segundo versículo. O segundo versículo diz assim, Jonas capítulo 1, verso 2. Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Deus nos enviou a missões difíceis. Esse é o segundo aspecto que nós observamos dentro desses versículos. Deus nos chamou para missões difíceis. A missão de Jonas era pregar uma mensagem de juízo contra a capital do Império Assírio, o reino que estava em maior crescimento no mundo antigo na época, e que em poucos anos estaria invadindo o Reino do Norte, Israel, e levando os cativos. Jonas tinha que obedecer à vontade de Deus. Certamente não seria fácil obedecer à vontade do Senhor nesse momento, visto que eram gentios, eram idólatras, era um povo que tinha uma cultura e um costume completamente diferente do povo de Israel. Como ir naquele povo anunciar o juízo de Deus ali? Bem, a revelação de Deus ao profeta Jonas foi a missão de ir à grande cidade de Nínive. Esta foi a revelação clara para Jonas ir lá e clamar. Clamar traz a ideia de pregar, pronunciar, proclamar a vontade de Deus. Jonas proclamaria ali o juízo. Então imagine só, você vai na cidade de outra pessoa e você vai trazer notícias ruins. Você vai dizer, olha, daqui a algum tempo a cidade de vocês será destruída porque vocês estão vivendo em pecado. Então não era uma mensagem fácil. O que Jonas está proclamando, o que o melhor vai proclamar, o que Deus pede para Jonas proclamar
é semelhante à proclamação que foi dada no período de Sodoma e Gomorra. A diferença é que Sodoma e Gomorra não recebeu um aviso para o arrependimento, diferente aqui da grande cidade de Nínive. Jonas, ele era um profeta, e é importante nós considerarmos a função do profeta. O profeta no Antigo Testamento era a voz de Deus. Deus falava através dos profetas, os profetas anunciavam salvação, anunciavam juízo, anunciavam esperança, e tinha uma mensagem de Deus. Não era a todo instante que os profetas estavam proclamando. Haviam também no povo de Israel os sacerdotes, os levitas, haviam vários outros que proclamavam a mensagem de Deus, mas os profetas, eles eram chamados por Deus quando havia um caos, um problema muito grande na nação, ou para certas missões muito especiais. Quando o rei de Israel estava corrompido, vivendo em pecado, quando o sumo sacerdote, os sacerdotes também estavam corrompidos pelo pecado, os príncipes, a liderança de Israel, os anciãos, todos viviam corrompidos pelo pecado, pela idolatria. Deus mandava um profeta, como foi o caso de Isaías, como foi o caso de Jeremias, Elias, que pregou ali a vontade de Deus para o rei Acabe. Então todos estes profetas e muitos outros, eles eram chamados por Deus para missões muito importantes e específicas. Aqui Jonas foi chamado para proclamar uma mensagem de juízo, de castigo para uma nação idólatra. É muito comum esse tipo de mensagem para uma nação idólatra, embora nós vejamos no livro do profeta Isaías, a mensagem de Isaías, oráculos de juízo, de punição para várias nações, como o Egito, como a Síria, como outros povos ali na antiguidade. Mas o profeta ir na cidade proclamar esta mensagem realmente foi algo muito inovador neste momento no livro do profeta Jonas. Isso nos remete a missões no Antigo Testamento. Muitos falam que Jonas foi um grande missionário porque ele foi ali pregar esta mensagem. Na verdade, missões no Antigo Testamento é bem diferente de missões como acontece no Novo Testamento. Perceba que o Antigo Testamento é a velha aliança, o Novo Testamento é a nova aliança. Então, no Antigo Testamento, o grande missionário de Deus era o povo de Israel. Então, Israel, vivendo em adoração a Deus, ele testemunhava para os outros povos, que muitas vezes acabavam crendo no Senhor, no seu Messias, e sendo convertidos à fé de Israel na velha aliança, naquele período chamado de velha aliança. Então, Israel é esse grande missionário. Não havia o costume, ou a estratégia, ou o pensamento de homens de Israel irem às outras cidades proclamando a mensagem do Senhor. Isso não era costume, isso não era prática. Excepcionalmente acontecia, mas não com o objetivo de trazer pessoas para o Senhor, muitas vezes com o objetivo de lançar juízo contra as nações idólatras. Então, isso poderia gerar uma conversão e fé, obviamente, como também poderia gerar destruição. O fato é que as nações iam a Israel para ouvir a palavra de Deus. Isso é muito parecido com o que nós vemos lá em Atos capítulo 8, com o eunuco etíope, que ia a Jerusalém adorar a Deus e lia a palavra do Senhor. Então as nações iam a Jerusalém para adorar o Senhor, nosso Deus. Não eram os emissários de Israel que iam às outras nações para apresentar a vontade e a palavra de Deus. Isso muda certamente na nova aliança. Isso tem todo um contexto histórico que mostra esta mudança. Contexto bíblico, teológico, obviamente, mas histórico também. No Antigo Testamento, na Antiguidade, as cidades eram muradas, as cidades eram bem protegidas, ninguém andava de uma cidade para outra com tanta facilidade. Quando chegamos já no período do Novo Testamento, com o Império Romano unificou as províncias com muitas estradas. Então isso facilitou a entrada nas cidades. Havia uma língua comum, o grego, e também a língua do Império, no caso o latim antigo. Então essas línguas facilitavam a ida e a vinda entre uma cidade e outra, como nós observamos nas viagens missionárias do apóstolo Paulo e de vários outros missionários do período do primeiro século depois de Cristo. Então, havia uma outra cultura, havia um outro entendimento que facilitou a obra missionária da igreja no primeiro século. No Antigo Testamento é diferente.
Então Jonas, ele não era bem um missionário. Jonas, ele decidiu realizar a missão de Deus. Na verdade, aqui no início do livro, ele não queria realizar a missão que Deus havia lhe dado. E o motivo disso é um problema, é uma questão que nós vamos ainda observar. Mas a verdade é que o profeta Jonas, ele era um profeta e anunciava a revelação de Deus, que no caso para Nínive foi uma revelação de juízo, porque os pecados dela estavam subindo, estavam chegando ao limite, como nós lemos no verso 2, porque a sua malícia subiu até mim. Então o Senhor certamente deu um prazo, deu um período para que os ninivitas se arrependessem dos seus pecados. Mas, de alguma forma, eles continuaram exercendo e praticando mais a idolatria, então chegou o limite. Vai lá e proclama uma mensagem de juízo. A mensagem que Jonas devia proclamar não está explicitada aqui nos 3 primeiros versículos, mas nós sabemos, pelo livro, lá em Jonas 3, verso 4, que a mensagem é a seguinte: começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Então daqui a 40 dias a cidade será destruída. Subvertida traz a ideia de destruição. Era uma mensagem de juízo contra os pecados daquela nação idólatra, uma nação que vivia longe de Deus. E aqui cabe uma reflexão importante. Todos os povos hoje devem se submeter à palavra de Deus e à revelação do Senhor, e reconhecer que o Senhor é Deus e glorificar o Senhor, Criador dos céus e da terra. Todas as nações devem viver assim. As que não vivem assim, certamente estão indo contra o Senhor nosso Deus. Era o caso de Nínive. Nínive, mesmo conhecendo ou não muito do Deus de Israel, não sabemos como afirmar isso, se conhecia muito, se conhecia pouco, mas o fato é que Nínive também deveria glorificar o Senhor e estava vivendo em terríveis pecados. A mensagem era essa: daqui a 40 dias Nínive será subvertida, ou seja, destruída. Certamente, mais adiante, dentro do livro do profeta Jonas, nós vamos estudar melhor esta mensagem, este anúncio. A grande dificuldade, então, da missão de Jonas, e nós estamos observando aqui um segundo aspecto desse texto, em que Deus nos envia a missões difíceis, a grande dificuldade da missão de Jonas era a quem ele iria pregar, era a grande cidade de Nínive. Essa expressão grande cidade se refere à cidade de Nínive e às cidades no entorno dela, como se fosse a zona metropolitana, como nós conhecemos hoje, a zona metropolitana de uma cidade. Assim, na antiguidade, era a referência que se usava à zona metropolitana de uma cidade. Era a cidade de Nínive, mas as outras cidades ao redor. Jonas deveria pregar esta mensagem nestas cidades. Só que Nínive e as outras cidades eram cidades do Império Assírio. O Império Assírio fica na Mesopotâmia. A Mesopotâmia, parte dela é o atual Iraque, como nós temos hoje. Então ficava Nínive às margens do rio Tigre. E ali era uma cidade muito importante, era a principal cidade do Império Assírio. Era uma cidade de homens guerreiros, violentos, pecadores, idólatras, e que realmente tinham sede por conquista. Como falei, em 753 terminou o reinado de Jeroboão II. Em 722, poucos anos depois, 21 anos depois, se eu não me engano aqui nos cálculos, 753 para 722, nós temos aí 31 anos depois, melhor dizendo, 31 anos depois, nós temos aí o cativeiro assírio. O cativeiro assírio, então, destrói o Reino do Norte, destrói Israel e leva muitos cativos e arrasa ali com a nação. Jonas, imagino eu, não sabia que os assírios viriam invadi-los, mas sabia das intenções dos assírios de dominar outras nações e que eles estavam crescendo nesse período de domínio. Então, quando Jonas foi profeta do Reino do Norte, Israel ainda não fora levado cativo. Em 722, como nós falamos, a Síria estava se colocando ainda no cenário mundial, estava desenvolvendo e crescendo como um povo para honrar e glorificar o Senhor
nosso Deus. Estava crescendo como um povo para dominar as outras nações, e assim glorificaria a Deus, certamente, mas iria glorificar a Deus destruindo a nação de Israel e os povos que estavam ali na sua frente. Isso tudo gerou em Jonas, certamente, receio, muito provavelmente medo de ir lá em Nínive proclamar esta mensagem, uma mensagem de juízo e de pecado contra Nínive. Isso, irmãos, talvez para nós não traga um grande impacto, mas na época você ir em outra cidade como um profeta de um outro Deus, não o Deus daquela cidade, principalmente uma cidade como Nínive, capital do Império Assírio, e pregar uma mensagem contra as divindades assírias e contra o rei e contra o povo assírio, certamente era de dar medo, era de dar arrepios. E Jonas, ele foi chamado para esta missão extremamente difícil. Além de tudo isso, devemos somar à dificuldade o fato de que Jonas era um israelita muito comprometido com a nação de Israel. Jonas era um israelita que proclamou uma mensagem de crescimento da nação. Ele viu sua nação crescendo, ele viu sua nação se desenvolvendo economicamente. Israel precisava se arrepender dos seus pecados internos. Por que então Jonas tinha que ir nos seus inimigos para apresentar uma mensagem de juízo? A resposta é a misericórdia de Deus. Deus é extremamente misericordioso para com as pessoas, para com o seu povo e para com os que estão perdidos nos pecados. Deus dá oportunidade e Deus chama os seus servos, nós, para pregarmos esta mensagem de libertação, esta mensagem que traz os perdidos para perto do Senhor. Então, Deus nos envia a missões difíceis. Certamente, para nós hoje, a nossa grande missão é testemunhar do Senhor, é proclamar o Evangelho, é sustentar a obra missionária, é criar as nossas famílias, cuidar das nossas famílias de modo que agrade a Deus. E certamente tudo isso não é fácil, é difícil. Creio eu que é menos difícil do que o que estava enfrentando o profeta Jonas, mas ainda assim é bastante complicado. Então, aprendemos que Deus nos envia missões difíceis. E como nós reagimos? Alguns reagem aceitando a missão, mesmo sabendo das suas limitações, das suas dificuldades, mesmo sabendo que a missão é difícil e situações complicadas podem ocorrer, mas, apesar de tudo isso, nós seguimos a missão. Outros, porém, podem dizer, não, eu não vou seguir nesta missão, eu não tenho condição, é muito difícil para mim, eu vou passar, vou deixar para trás, vou seguir outro caminho. Infelizmente, essa segunda opção foi a que Jonas escolheu. Mas o terceiro aspecto do nosso texto aqui, que fala do verso 3, é a misericórdia de Deus. Deus é misericordioso com seus servos. No verso 3, nós lemos que Deus é misericordioso com seus servos. Olha o que diz Jonas 1, verso 3, lendo novamente esse texto. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Então, Deus chama Jonas para se dispor. Deus chama Jonas para se dispor a realizar uma missão. A palavra foi a Jonas para que ele se levantasse e se dispusesse. No verso 2 nós lemos, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive. Jonas se dispôs, ele se levantou para ir, mas não para fazer a vontade de Deus. Ele se levantou para ir contra a vontade do Senhor, para fugir da presença de Deus. Interessante é que o dispor aqui significa literalmente levantar-se para obedecer a uma ordem. Ele levantou-se, mas não para obedecer à ordem do Senhor. O mas aqui é muito significativo, porque mostra exatamente o caminho oposto que Jonas trilhou. Se a grande cidade de Nínive era para o Oriente, Jonas foi para o Ocidente, o lado extremamente oposto desta cidade. Imagino eu que Jonas estava num conflito espiritual muito grande, imagino eu que Jonas estava com medo
de sua missão, do que o aguardaria ali. Afinal de contas, o profeta estava muito bem guardado lá em Israel, muito bem protegido, numa vida muito tranquila, e de repente Deus o chama para uma missão extremamente difícil, talvez até uma missão impossível, ir a Nínive pregar uma mensagem de juízo e destruição. Então ele se dispõe, e parece que a tomada de decisão de Jonas foi imediata. Logo em seguida, a revelação de Deus, ele se levantou, sim, mas para ir contra a ordem que Deus havia dado para ele. Muitas vezes fazemos idêntico a Jonas. Deus nos tem missões reveladas claramente na Escritura, que revisamos domingo após domingo, semana após semana, e muitas vezes escolhemos ir na direção contrária. O texto não tem nada a ver com casamento, o texto aqui de Jonas, mas uma das nossas missões são os nossos casamentos. Devemos amar a nossa esposa. Vamos na direção contrária, maltratamos a esposa. A esposa deve auxiliar o marido no seu ministério, e a esposa faz exatamente o contrário, prejudica, aumenta a carga de dificuldade na vida do esposo. Isso é o pecado, é fazer o contrário da vontade de Deus, o contrário daquilo que Deus manda para nós fazermos. Então, o texto de Jonas não fala sobre casamento, mas isso serve para exemplificar que nós temos muitas missões. Uma delas é o nosso casamento. E temos outras missões, como já mencionamos aqui, a de proclamar o Evangelho aos perdidos. E quando não observamos estas missões, quando não buscamos seguir a vontade do Senhor, estamos indo no caminho contrário, estamos fugindo de Deus. Lembre-se do tema principal desta meditação: jamais fuja da vontade de Deus, jamais. Nunca é bom fugir da vontade do Senhor. Sempre trará tristeza, trará sofrimento para aquele que foge da vontade revelada de Deus na Bíblia Sagrada. Mas voltando para o verso 3, observando esse aspecto de que Deus é misericordioso para com os seus servos, vamos observar um pouco sobre a cidade de Tarsis. Jonas fugiu para Tarsis. Por quê? Porque era o oposto de Nínive. Porque estava no ocidente, bem distante da cidade de Nínive. A localização de Tarsis até hoje é incerta, não se sabe exatamente onde ela ficava, mas existem duas grandes possibilidades. Uma, talvez a mais estudada e a mais colocada pelos estudiosos da Escritura sobre Tarsis, é que Tarsis era chamada na antiguidade, no ano 1000 a.C., de Tarseto. Tarseto era uma localização, uma cidade na Península Ibérica, mais precisamente no que hoje nós temos a Espanha. Era uma cidade localizada na Espanha, e ali era um entreposto comercial de muitos povos que passavam por aquela cidade. Tarseto, ela sempre foi colocada em vários documentos antigos encontrados pela arqueologia como uma cidade que marcava as proximidades, os limites do fim do mundo, os limites geográficos do planeta. Então, quem queria ir para muito longe, iria para Tarseto, que provavelmente alguns acreditam que é a cidade que Jonas chamou de Tarsis. Alguns textos na Escritura nos mostram Tarsis nessa condição, nesse sentido, de uma terra muito longínqua, muito distante, que só vai para lá quem está fugindo, ou só vai para lá quem realmente precisa ir para lá, porque ela é o limite geográfico do fim do mundo. Olhe Salmo 72, verso 8, fala sobre Tarsis nesse sentido, como uma localidade muito distante. Diz assim, Salmo 72, verso 8: domine ele de mar a mar, e desde o rio até aos confins da terra. Curvem-se diante dele os habitantes do deserto, e os seus inimigos lambam o pó. Paguem-lhe tributos os reis de Tarsis, e das ilhas os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes, e todos os reis se prostrem perante ele, todas as nações o sirvam. Então aqui a ideia é de que todos os confins da terra devem pagar tributo, devem estar oferecendo suas riquezas, seus impostos, seus serviços para o rei. E aqui no verso 10, inclusive os reis de Tarsis e as ilhas
ou seja, aquelas regiões mais longínquas dos confins da terra devem ser dominadas e devem pagar tributos, e os reis devem se prostrar perante ele, e todas as nações devem servi-lo, certamente aqui falando do Senhor nosso Deus como rei de todo o planeta e de todas as nações. Tarsis aqui então é essa região longínqua dos confins da terra. Em Isaías 66:19, nós temos também uma outra indicação de que Tarsis é essa região longínqua, distante, o fim do mundo. Isaías 66:19 diz assim: porém entre elas um sinal, e alguns dos que foram salvos enviarei às nações, a Tarsis, Pul e Lude, que atiram com arco, a Tubal e Javã, até as terras do mar mais remotas, que jamais ouviram falar de mim, nem viram a minha glória, eles anunciarão entre as nações a minha glória. Então, até as regiões mais longínquas, mais remotas, que não ouviram falar do Senhor, ouvirão falar do Senhor. E certamente aqui Tarsis é uma dessas cidades, é uma dessas regiões. Jonas sabia onde era Tarsis, hoje nós não sabemos precisamente, mas o fato é que era uma região distante, longínqua, e estava em oposição à cidade de Nínive. Alguns vão dizer que Tarsis era a cidade onde Paulo se criou, Tarso, mas Tarso era muito próximo do porto de Jope, onde Jonas iria pegar o navio, logo não era uma região tão longínqua, por isso que é descartada essa possibilidade de Tarsis ser Tarso. Então, Jonas fugiu da presença do Senhor. Ele foi para Jope. Jope é a moderna Jafa, uma cidade ali no litoral de Israel. Jafa, cidade no litoral de Israel, onde havia um porto natural. Poucos eram os portos naturais que possuíam profundidade para que os navios chegassem até perto da margem. Então você tinha Porto de Aco, que ficava mais ao norte, e mais ao sul, já no caso Jope, né? O porto de Jope, que é a moderna Jafa, e ali vinham muitos navios mercantes trazer produtos e levar produtos para outras nações. Jonas foi para Jope exatamente para pegar o navio e ir para Tarsis. Ele teria que cruzar todo o mar Mediterrâneo para chegar até ali próximo da Espanha, onde ficava a cidade de Tarsis. Veja então que o profeta fez de tudo, inclusive pagou uma passagem de navio para fugir da presença do Senhor. E aqui vem uma questão muito importante: é possível fugir da presença de Deus pegando um navio? É possível fugir da presença de Deus mudando-se de cidade? É possível fugir da presença de Deus mudando-se de uma igreja para outra? E isso tem acontecido muito. Muitos cristãos acham que podem fugir da presença de Deus, fugir da missão que Deus lhes deu, mudando-se geograficamente, quando na verdade isso não é possível, isso não acontece, porque Deus ele está em todo lugar, Deus observa todas as coisas, tudo está debaixo do poder soberano de Deus. Então, por que Jonas decidiu fugir da presença de Deus? Certamente estava dominado por um pecado, e os pecados, eles obscurecem o nosso entendimento. Nós começamos a tomar decisões que não são corretas, decisões contra a vontade de Deus, quando nos permitimos viver em pecado. E Jonas aqui permitiu que algum tipo de pecado entrasse na sua mente, na sua vida, e ele não mais pensou coerentemente e achou que poderia fugir de Deus. Muitos homens de Deus pecam terrivelmente e na cara das pessoas, porque foram tomados por um pecado que os cegou. O pecado cega mesmo. E lembre-se, o teu pecado há de te encontrar. O pecado de Jonas o encontrou. E não adianta fugir ou se esconder de Deus. Precisamos, irmãos, ser crentes sinceros e honestos, porque Deus sabe tudo, sabe do nosso pensamento, sabe do que está nos nossos corações. Você pode estar numa igreja cantando, entoando louvores, você pode estar lendo sua Bíblia, você pode estar praticando os rituais de uma vida cristã, mas com o coração cheio de pecado. Então é necessário você se arrepender, confessar o pecado a Deus, seja honesto e sincero diante do Senhor,
peça perdão do seu pecado, busque o Senhor arrependido, e nessa dinâmica do arrependimento é que nós vamos crescendo para sermos cada vez mais à semelhança do Senhor Jesus. A vergonha de pecar vai ser maior do que o desejo de pecar, e então vamos fugir dos nossos pecados. Jonas, ele se permitiu ser guiado por um pecado, e isso obscureceu o seu entendimento, e ele não conseguia ter discernimento das coisas da sua vida. Então, possuído por um medo terrível dos ninivitas, ele fugiu da vontade do Senhor nosso Deus. Para refletir sobre a presença do Senhor e a soberania de Deus, olha o Salmo 139, salmo tão conhecido, Salmo 139, versículo 5, diz assim a palavra do Senhor: Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Jonas sabia desse texto. Jonas conhecia, talvez até decorado esses versículos, mas ele fez exatamente o contrário. Ele acreditou que fugindo de barco, ele conseguiria fugir de Deus, fugir da vontade do Senhor. Ele conseguiria livrar-se da sua missão de pregar a mensagem aos ninivitas, a mensagem de juízo aos ninivitas. Por que Jonas fugiu então da presença do Senhor? Olha, vamos estudar isso durante todo o livro do profeta Jonas e vamos tentar investigar os nossos corações para saber o porquê que nós também fugimos muitas vezes da vontade de Deus, da presença de Deus. Mas certamente, uma coisa nós podemos afirmar, era um pecado que o dominava, um pecado que gerou medo nele de proclamar a mensagem do Senhor lá na nação de Nínive. Pensando em tudo isso, podemos observar que o propósito do livro do profeta Jonas trata de arrependimento e de misericórdia. Em todo esse livro observaremos arrependimento e misericórdia. Esse aspecto que estamos observando agora trata de Deus ser misericordioso com seus servos. Por quê? Porque Deus poderia ter destruído Jonas. Deus poderia ter punido Jonas no exato momento que ele fugiu da presença do Senhor, mas Deus teve misericórdia de Jonas. Veremos também que Deus vai ter misericórdia dos ninivitas. Então este livro é um livro que trata de arrependimento, da misericórdia de Deus, que são aspectos da graça do Senhor na nossa vida. Muito importante lembrarmos disso, o tamanho da misericórdia de Deus. Deus ter misericórdia de um profeta é até compreensível, mas Deus ter misericórdia de um povo idólatra que não quer saber de Deus é cada vez mais maravilhoso, espantador mesmo, espetacular, por que não dizer, a graça maravilhosa de Deus que vai atrás de um povo que não quer saber dele e manda um profeta, obriga um profeta a ir lá, praticamente obriga ele a ir lá, pregar uma mensagem de juízo, mas uma mensagem de juízo que vai levar à salvação. Jonas, ele também precisou se arrepender dos seus pecados, ele precisou voltar a fazer a vontade de Deus, ele precisou de algo que o fizesse perceber a gravidade do seu próprio pecado. E Deus mandou uma lição para Jonas, que nós em breve estudaremos. Deus mandou uma lição para Jonas para que ele se arrependesse dos seus próprios pecados. Deus poderia ter matado Jonas pela sua desobediência, mas o Senhor teve misericórdia e Deus deu oportunidade a Jonas. Vários servos de Deus no Antigo Testamento desobedeceram a Deus. Abraão desobedeceu ao Senhor quando mentiu com relação à sua esposa Agar. Moisés não queria libertar o povo lá do Egito. Deus insistiu com ele, com vários argumentos para que Moisés fosse, e ele foi. Moisés bateu na rocha 2 vezes e por isso foi disciplinado por Deus e não entrou na terra prometida, foi punido pelo Senhor. Nós temos Davi, que assassinou e adulterou, mas ainda assim Deus teve misericórdia de Davi também, e agora Deus está tendo misericórdia de Jonas. Jonas fugiu, ou achou que poderia fugir da presença de Deus,
e por isso foi para Tarsis, mas o Senhor teve misericórdia de sua vida. Observe que ninguém pode fugir da presença do Senhor. Lá no Salmo 94, verso 9, nós lemos: o que fez o ouvido, acaso não ouvirá? E o que formou os olhos, será que não enxerga? Deus enxerga todas as coisas. E aqui nós ficamos muito parecidos com as crianças a quem ensinamos na igreja, com os nossos filhos a quem ensinamos. Ensinamos os nossos filhos de que o Senhor está em todo lugar, Ele vê todas as coisas. Não adianta você se esconder de Deus. Mas, mesmo ensinando essas verdades, muitos de nós, crentes no Senhor Jesus, cometemos esse mesmo pecado. Cometemos pecados achando que ninguém está vendo, principalmente que Deus não está vendo. E aí vamos seguindo nesses pecados. Olha, é nesse momento que nos igualamos às crianças. Não há diferença entre adulto e entre criança ou jovem, porque todos acabamos, em uma certa medida, assumindo esse pecado nas nossas vidas. O pecado de que Deus não está vendo, por isso eu posso ir contra a vontade do Senhor, eu posso fugir da presença de Deus, fazer o contrário da vontade do Senhor e pecar, porque Deus não está vendo e ninguém está vendo. Lembre-se daquele versículo que as crianças decoram, Provérbios capítulo 15, verso 3. Tem até uma musiquinha sobre esse versículo. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Os olhos de Deus estão em Nínive, para livrá-la da condenação dos seus pecados, através do ministério do profeta Jonas, que vai pregar uma mensagem àquele povo idólatra. Os olhos do Senhor estão sobre Jonas, que é já um crente no Messias. Na época dele, Jesus ainda não havia encarnado, mas ele era um crente certamente no Messias. Ele era um crente em Deus, na verdade de Deus, e o profeta Jonas, ele estava debaixo dos olhos de Deus, da soberania de Deus, para se arrepender também dos seus pecados. Jonas também precisava de arrependimento. Irmãos, os olhos de Deus estão sobre nós. Deus nos observa, obviamente. Deus sabe o que está no mais profundo do nosso coração. A palavra não chega à língua e Deus já sabe tudo que nós vamos falar. Não tem como fugir de Deus como Jonas tentou aqui. Esta revelação que estamos estudando hoje do livro do profeta Jonas é para nos alertar. Não adianta fugir de Deus. E o que é que se faz então? Reconheça o seu pecado, arrependa-se do seu pecado, peça perdão, leia sua Bíblia e peça forças a Deus para que você tenha condição, pelo poder do Espírito Santo de Deus, para vencer o seu pecado, a fim de que você faça a vontade de Deus. A igreja do Senhor Jesus era para ela estar caminhando mais forte, era para ela estar, como diz a metáfora náutica, era para ela estar de vento em polpa, era para ela estar correndo a maratona, mas vemos muitas vezes a igreja de Jesus engatinhando ou se arrastando. Por quê? Porque muitos crentes estão presos nos seus pecados. Muitos crentes estão observando a sua própria vida, interessados nos seus próprios problemas e esquecem da vontade revelada de Deus. Deus tem um plano maior para todos nós. E esse plano envolve a glória do nome de Deus. Esse plano envolve a pregação do Evangelho aos perdidos. Esse plano envolve a edificação da igreja do Senhor Jesus Cristo. Esse plano envolve adorar a Deus na terra, proclamando o quanto Deus é maravilhoso, para que todos os povos venham a conhecer o poder, a honra e a glória do Senhor nosso Deus. Os olhos do Senhor estão sobre nós. Não adianta você se esconder de Deus, mudar de cidade, entrar num barco como Jonas fez e ir para outra cidade, ou até mudar de igreja. E aqui deixe-me deixar bem específica essa fala. Alguns crentes não perdoam seus irmãos, maltratam seus irmãos e fogem, vão para outra igreja, porque acham que ali, pronto, resolvi o meu problema. Em outras palavras, Deus não está vendo o meu pecado porque eu me mudei de uma igreja para outra. É claro que o seu pecado foi com você, e lá naquela outra igreja você vai cometer o mesmo pecado se você não se arrepender e não se acertar. Então a ideia é, peça perdão ao seu irmão. A ideia é, arrependa-se do seu pecado, viva em comunidade, aprenda a pedir perdão, a arrepender-se, a viver em comunidade dentro da sua igreja. Assim certamente você estará fazendo a vontade do Senhor. Os olhos do Senhor estão sobre nós. Estão sobre os maus também, porque certamente Deus ou os julgará
ou enviará servos para que eles venham a ouvir a mensagem e crer no Senhor Jesus Cristo. Irmãos, jamais fujamos da vontade de Deus. Vimos 3 aspectos aqui. Deus fala aos seus servos, falou a Jonas numa revelação. Hoje nós temos a Bíblia Sagrada, que é a nossa revelação escrita, e a revelação que Deus deu a Jonas serve para nós hoje, para aprendermos a não fugir da vontade de Deus. Segundo aspecto, Deus nos envia missões difíceis. Eu não sei qual missão você tem tomado para você, daquelas que você lê na sua Bíblia, mas certamente você tem missões dadas a você, a mim, e não são missões fáceis. Missão de pregar o Evangelho, missão de fazer discípulo, missão de adorar a Deus com sinceridade, missão de amar o seu irmão e amar o seu inimigo, de perdoar as ofensas. São missões dificílimas que Deus nos dá, mas que nós devemos cumpri-las, jamais deixá-las de lado ou negar a vontade de Deus nas nossas vidas. E por fim, Deus é misericordioso com seus servos. Lembre-se disso, Deus ele tem paciência conosco. O que Deus não tolera é a rebeldia contra a sua palavra e contra a sua vontade. Mas toda vez que você, pecando, se arrepender e buscar ao Senhor, confessando o seu pecado, arrependido dele, o Senhor vai te receber e vai te fortalecer. Irmãos, aprendamos, não fujamos da vontade do Senhor nosso Deus. Mais importante que temos aqui nessa terra é o Senhor. Ele é o nosso tesouro, Ele é a nossa porção, e sempre que vivemos obedecendo a sua vontade, cumprindo a missão que Ele nos deu, estaremos glorificando o nome do Senhor. Isso nos trará paz, alegria e felicidade. Jamais fujamos da vontade de Deus nas nossas vidas, porque ela sempre será boa, agradável e perfeita. Que Deus abençoe a todos. Sempre é muito bom estarmos transmitindo essas mensagens da palavra de Deus. Sei que é difícil para todos nós estarmos distantes, mas que o Senhor nos ajude para que em breve estejamos juntos na igreja, comungando, conversando. Certamente valorizaremos muito mais os nossos momentos nos cultos, os nossos momentos de comunhão, os momentos de oração, de estarmos reunidos ali para um apoiar o outro, para um estar buscando a vontade de Deus em relação ao outro, vivendo, ó Pai, vivendo em amor, vivendo em alegria, vivendo na comunhão junto com o Pai. Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos ajude nesta semana que começa, que o Senhor nos ajude a perseverarmos neste momento de quarentena. O Senhor ajude os irmãos da área da saúde na nossa igreja, que tem se empenhado bastante, que Deus dê saúde a eles e os proteja, que o Senhor abençoe todos da nossa igreja, aqueles que estão no grupo de risco, para que possam viver com tranquilidade, possam se proteger bem e passar bem por esse período de crise, de pandemia. Vamos orar, pedir as bênçãos de Deus para as nossas vidas. Pai, muito obrigado por tua graça e misericórdia. Obrigado, Senhor Deus, pela revelação da tua palavra ao profeta Jonas, que é tão importante para nós hoje, para refletirmos sobre a verdade de que jamais devemos fugir da vontade do Senhor, porque não tem como fugir da presença do Senhor. Pai amado, Senhor nosso Deus, cuida de nós e nos ajuda para que vivamos sempre dentro da tua presença, sempre dentro da tua vontade, entendendo que a tua vontade sempre é boa, perfeita e agradável. Pai amado, nos ajuda a lutar contra os nossos pecados. Pai amado, nos ajuda a sermos crentes que correm a carreira cristã, crentes que estão na linha de frente, crentes que estão motivados pela tua palavra, pelo teu Santo Espírito, não por motivações terrenas. Abençoa, Senhor Deus, para que sejamos crentes que não fogem, mas que estão na linha de frente daqueles que te adoram, te glorificam e fazem a tua vontade. Tudo isso nós te pedimos, Pai. Pedimos também que o Senhor proteja todos os irmãos da nossa igreja, que o Senhor proteja todos aqueles dos nossos parentes, conhecidos e amigos. Cuida, ó Pai, de todos da nossa cidade, país, todos aqueles do planeta, Senhor Deus. Tem misericórdia dos que estão sofrendo em várias medidas com relação a esta pandemia. Nos ajuda, ó Pai, para as coisas mais difíceis que poderão vir. Que o Senhor nos fortaleça em tudo. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, uma boa noite e até breve.